Qual é a repercussão do uso do opioide sobre o funcionamento das adrenais e como é que a gente pode avaliar esse tipo de repercussão? De novo, como a maioria das deficiências relacionadas ao uso do opioide vão ser deficiências centrais, né? Vai ser relacionada, como a gente já está colocando, ao eixo hipotálamo hipofisário. Então a gente vai ter um quadro sugestivo de uma insuficiência adrenal secundária, né? Um quadro central, onde a gente vai ter deficiência principalmente do cortisol, né? Então, assim, lembrar que o eixo mineralocorticoide ele não vai ser, assim, de cara afetado nesse contexto. Então, se você tiver um paciente que tenha esse eixo comprometido, pensar que talvez você tenha algum acometimento adrenal primário, e aí, de novo, no contexto da oncologia, lembrar que adrenal é um sítio frequente de metástase e tal, então a gente, enquanto endocrinologista, né, tem que ter uma anamnese cuidadosa, ter um encaminhamento ali com mais detalhe em relação a qual é a condição do paciente no uso da medicação, do opioide, no caso, né. E aí já é bem menos frequente você ter alteração do eixo adrenal do que ter do eixo gonadotrófico. Né? Aí eu vi casuísticas lá, o próprio texto fala em torno de 15%. Eu só vi até hoje em paciente hospitalizado. Eu não me lembro. Gonadal, na prática, eu já vi. Agora, de adrenal, eu não me lembro de ter visto. Isso em outras situações de hipopituitarismo, né, assim, secundárias, a gente acaba sempre coincidindo nessa questão do eixo gonadal, porque acaba sendo também mais sintomático, né? Tem que lembrar que o eixo adrenal, como a gente vai ter as doenças centrais de forma geral, vai ter uma redução de função, na maioria dos casos não tem uma parada total de função da hipófise, então ainda tem uma secreção residual, e no hipocortisolismo, onde você ainda tem o eixo mineralocorticoide funcionante, assim, a possibilidade de confundir a sintomatologia, o que é que o paciente vai ter? Vai ter algum grau de astenia, algum grau de exposição? A própria doença dele, a dor crônica, a neoplasia, vai acabar gerando o mesmo quadro clínico e você não vai rastrear todo mundo está usando opioide para ver deficiência hormonal. Sair dosando cortisol para todo mundo. Não tem essa indicação. Então, assim, se não tem a queixa, você também não vai tratar, até para não estar confundindo tudo aí na história, né? É uma coisa que os autores eles escrevem, que é interessante, é que eles dizem que parece que, embora alguns pacientes evoluam com a deficiência na síntese de cortisol por diminuição da secreção de ACTH, parece que a resposta ao estresse não está alterada. Né? Então, parece que assim, quando esse paciente vai submete a algum estresse físico, não, por isso que a prevalência de crise adrenal é muito baixa. Né? Então, não seria uma deficiência tão clássica como a gente tá habituado, essa pelo uso do opioide. A questão é que o eixo gonadal ele é mais sensível. Então, assim, se você tiver uma mínima disfunção das gonadotrofinas, você vai ter anovulação, você vai ter sintomatologia no contexto da mulher, de alteração menstrual. E no contexto do homem é a mesma coisa, né? Assim, acaba tendo alguma repercussão sexual, que às vezes também pode ter pela própria condição de base, ele está mais propenso também a testar, né? Então acaba dando muito mais diagnóstico. E na prática, existe um outro fator confundidor. Muitas vezes esse paciente que tem um perfil de fazer abuso de opioide, ou o paciente que tem indicação formal de tratamento com opioide, por exemplo, um paciente oncológico, é comum que haja, ou no caso do abuso, o uso indevido de corticoide, ou em quem tem indicação, também indicação de usar corticoide, e aí o uso crônico de corticoide também é uma causa de insuficiência adrenal. Acaba confundindo tudo. Sim. Mas pensando no paciente que está de fato fazendo insuficiência adrenal por corticoide, é uma insuficiência adrenal secundária, a gente começaria a investigação ali com cortisol matinal, né? Se você suspeitar, né? Você suspeitou que tá na dúvida se aqueles sintomas é da doença de base, não é? Faz o cortisol sérico basal. É o exame como qualquer outra causa de insuficiência adrenal, né? A gente vai investigar da mesma forma. Perfeito. A gente tem um cortisol basal muito baixo, né? Menor que 3, fecharia diagnóstico. Entre 3 e 18 é uma zona intermediária, a gente pode considerar fazer testes dinâmicos. Acima de 18, afastaria diagnóstico. Para deixar a dica aí de como fazer essa investigação inicial nos casos. Ou seja, não muda só porque o paciente está usando opioide.